Olha, morreu a segunda vítima daquele atentado a uma família em situação de rua na Praça Sinimbu, aqui em Maceió. Anderson Félix, de 20 anos, estava internado no HGE e infelizmente ele não resistiu. Hoje, uma testemunha do crime prestou depoimento à polícia e uma reunião tratou sobre esse assunto no Ministério Público do Estado. Veja na reportagem de Mônica Hermílio. O atentado que aconteceu na semana passada na Praça Sinimbu, no centro de Maceió, deixou um homem em situação de rua morto e ele foi identificado como José Tiago Gonçalves de Oliveira, de 32 anos, e também duas pessoas feridas, a esposa dele, uma mulher de 35 anos, e o filho do casal, um jovem de 20 anos. Eles estavam internados no HGE em estado grave. A mulher permanece internada, mas o jovem Anderson Félix da Silva, de 20 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. O presidente do Movimento dos Moradores em Situação de Rua, Rafael Machado, falou sobre a morte do jovem e sobre a reunião que aconteceu na manhã desta segunda-feira entre o movimento e o Ministério Público. Hoje já vai ser oficializada pelo promotor Dr. José Márcio, que é o Procurador-Geral de Justiça, uma comissão de 6 promotores que vão acompanhar de perto, junto com o movimento, até porque, assim, a gente tem cobrado muito do Estado e deixado o município de lado, onde o que mata essas pessoas nos finais de semana é por não ter vagas em abrigos, não ter proteção social, não ter serviços que realmente venha garantir. Aproveitando também a oportunidade, nós estamos tratando sobre a determinação do ministro Alexandre de Moraes, que vai ajudar muito. Mas assim, estamos também esperando ansiosos, né, qualquer tipo de informações que a população possa contribuir, né, os vídeos já foram soltados, né, quem puder ajudar na identificação daquele mototáxi do rapaz que desceu e disparou as balas. Hoje, uma das moças que estava no vídeo aparecendo foi fazer o depoimento e a gente vai correr atrás, o que a gente quer é resposta, né? A gente não pode fazer o papel da polícia de investigar, a gente tem que cobrar que esses órgãos saiam da sua zona de conforto e realmente vá para a efetivação, porque se fosse um morador de rua fazendo um delito desse, né, no instante já teria feito a justiça. E ainda digo, parem de nos matar, parem de nos matar, parem de nos matar. Do bairro do Poço, Mônica Hermílio. E aí, com mais essa morte, sobe, né, o índice de pessoas em situação de rua assassinadas aqui no estado de Alagoas. E de acordo com o próprio Rafael, esse número já chega a 30 vítimas só esse ano aqui no estado. É um índice realmente muito alto e, por isso, tantas organizações estão cobrando respostas efetivas da segurança pública estadual, porque daqui a pouco a gente vai estar falando em extermínio dessa população por razões distintas, né? Assim como também são diferentes as razões pelas quais as pessoas estão na rua. Cada um está aí por um motivo, não é só porque não tem um teto para morar. Às vezes tem conflito familiar, brigou com a família toda, é usuário dependente químico, não pode mais estar em casa porque a família não aceita, se perdeu, está longe de casa, enfim, várias situações que levam alguém a estar no meio da rua ou até mesmo a falta de condições financeiras. A gente está falando aqui de uma família que dormia na rua amíngua, né? O pai, na verdade, ela era a mãe do jovem que morreu, ele não era o pai biológico, né? Mas estavam juntos. Ele, o primeiro a ser assassinado, que morreu primeiro, ele era o companheiro da mulher, que também foi baleada. E agora o menino de 20 anos, que era o filho da senhora baleada, ele morre no HGE. Então, deste atentado, são 2 vítimas fatais e uma sobrevivente, que é a mulher, que ainda está se recuperando no hospital. E sobre esse assunto, viu, uma outra reunião no fim da tarde, dessa vez, lá no gabinete da presidência do TRE, também tratou sobre esse assunto. Vamos então ao vivo com o repórter Neto Mota, que tem informações. Neto, tem algum resultado já dessa reunião? Qual foi o objetivo dessa reunião convocada pelo TRE? Olha, Beatriz, a reunião aconteceu aqui na presidência do TRE, como você citou, e começou por volta das 5 horas da tarde. Acabou neste exato momento. Aqui estão reunidos os principais, as principais lideranças, as autoridades da segurança pública, como, por exemplo, o secretário de Segurança Pública, o secretário de Prevenção à Violência, Ministério Público Estadual, TRE, como foi citado, Secretaria Municipal de Assistência Social. E esse encontro acontece aqui a pedido do próprio TRE, porque, como a gente viu aí na reportagem da Maria Maciel, e vem acompanhando, alguns crimes aconteceram na região ali da Praça Sinimbu, bem próximo do prédio público onde funcionava o TRE.
o Tribunal Regional Eleitoral não é o único que entra dentro dessa discussão sobre a segurança da população em situação de rua também no entorno desses prédios públicos. Eu estou aqui ao lado do Procurador-Geral de Justiça de Alagoas, Márcio Roberto, do Ministério Público, que vai falar com a gente. Doutor, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade. Começa contando para a gente como foi essa reunião, o que foi discutido, já que o senhor acabou de sair. Boa noite, Neto. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Sociedade Alagoana. Nós fomos convidados pelo presidente do TRE, o desembargador Clever Loureiro, para que nós pudéssemos discutir soluções para evitar que continue esse crescente número de mortes em pessoas em situação de vulnerabilidade de rua. Então, a reunião foi muito proveitosa. Nós tiramos várias conclusões, dentre as principais, a de que nós devemos fazer junção junto ao governo do Estado e ao prefeito do município de Maceió, para que vários pontos sejam melhor apresentados. Por exemplo, no caso da Ronda do Bairro, a solução seria que nós pudéssemos aumentar o contingente de integrantes, já que essas pessoas que estão em vulnerabilidade, elas têm um contato melhor com esse nicho da segurança pública. Então, também, claro, elevar o horário de trabalho dessas pessoas e, no tocante ao município, exatamente aumentar o número de vagas nos abrigos e também, claro, estender para os finais de semana a possibilidade de atendimento a essas pessoas em situação de vulnerabilidade nas ruas. Doutor, a gente viu a Secretaria Municipal de Assistência Social falando do consultório na rua e viu também outras entidades como a OAB, por exemplo, citando os pontos que já são discutidos pelo Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Quais são os outros pontos que o senhor pode citar aqui, que também já fazem parte das discussões do Ministério Público? Já que, por exemplo, o movimento pede uma abordagem melhor da segurança pública, né? Na realidade, a questão é o seguinte, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pelas abordagens que são realizadas pela Polícia Militar normalmente, há uma certa resistência dessas pessoas, porque diz que a Polícia Militar, ela, quando faz essas abordagens, é com violência, e também, claro, na questão das abordagens no tocante o tratamento, o recolhimento dessas pessoas ao tratamento que hoje é voluntário. Há uma discussão da possibilidade de que essas internações para tratamento sejam feitas de forma compulsória, mas isso é uma matéria que leva a muitas discussões, mas a realidade é o seguinte, há necessidade sim, o Ministério Público está preparado para, inclusive hoje nós formamos uma força-tarefa, estará saindo amanhã no Diário Oficial, composta por integrantes do Ministério Público da área que trabalha com a Fazenda Pública Estadual, Municipal, com a Fazenda Pública Estadual, com o GAECO, com os Direitos Humanos, enfim, vários promotores de justiça, objetivando aqui que nós estejamos juntos a todas essas instituições e caso o município e o Estado e outras instituições não cumpram o seu papel social, que é o papel de proteger essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, nós possamos buscar, junto ao Poder Judiciário, que imponha a esses entes a cumprir o seu papel, que é o papel de proteção. Doutor, muito obrigado pelas informações. Beatriz, assim como o Procurador-Geral de Justiça acabou de citar aqui, o ponto da Ronda no Bairro, as abordagens dos agentes foram muito citadas aqui, porque também levam em consideração o grupo social que já tem no Ronda no Bairro, que também seria específico para atender. Ou seja, cada setor público apresentou como atende, como ouve essa população. Mas também, como a gente acabou de ouvir aqui o doutor falar, foi pedido uma integração entre Estado e município para que essas situações aí de multitarefas sejam resolvidas e apresentadas, principalmente em resultados que devem ser colocados à mesa no próprio movimento em situação de rua. Ele deve ter acesso a tudo que foi discutido aqui e também uma melhoria ou não com o passar do tempo. Volto para você. Neto, obrigada pelas suas informações, trazendo aí, portanto, alguns nortes do que foi discutido nessa reunião para tentar frear, diminuir
os crimes contra pessoas em situação de rua. Eu já me despeço de você, Neto, até já com outras notícias aqui no Cidade. E por que é importante esse tipo de mobilização? É porque quem está lá em situação de rua agora já está, por natureza, marginalizado, né? Não vai ter ninguém no outro dia na porta da delegacia cobrando o esclarecimento daquela morte. A justiça, naquele caso, é diferente de outras pessoas que têm condições, às vezes, de contratar um advogado, que tem uma família unida, forte, que vai lá no outro dia saber da polícia, do delegado, como é que está a investigação e cobrar essa justiça. Essas pessoas não, em sua maioria, vivem sozinhas, né? Não tem apoio de ninguém, não são sequer vistas, muitas vezes. E quando elas morrem, fica por isso mesmo? Não, porque são seres humanos iguais a mim e a você, que têm os mesmos direitos. Então é isso que hoje os órgãos querem pedir, né? É por mais dignidade, por mais atenção, por mais proteção para essa população vulnerável e também o esclarecimento dos crimes, claro, porque estão chamando a atenção o número, né, de casos de homicídios e dessa maneira, né, ousada, como a gente viu na imagem, um camarada descer de uma moto em plena luz do dia, no centro da cidade, e abrir fogo contra 3 pessoas. Quer dizer, é de uma covardia, né? De uma covardia contra quem está lá, né, sem qualquer tipo de chance de defesa, ser executado dessa maneira. O cara sai de moto pela cidade, até agora ninguém pegou esses 2 malandros. E as pessoas querem saber, cadê a prisão, quem foi que fez isso e por que motivo, não é? Então, hoje os órgãos estão com esse olhar voltado para essa população marginalizada, vulnerável e que tem sofrido bastante. E está com medo, já tem medo naturalmente. A gente já ouviu aqui várias pessoas em situação de rua dizendo: a gente dorme com o olho fechado e outro aberto. Aqui ninguém relaxa de noite porque a violência e o perigo está muito grande. E agora imagino como é que eles estão vivendo, não é desse jeito. Então é bom que todas essas pessoas aqui importantes estejam reunidas pensando nisso. É um momento importante, necessário até eu diria, o encontro, e a gente espera que daqui para frente isso resulte em ações práticas, não só no combate à violência e à proteção, mas também o amparo social que muitas vezes falta e que eles precisam desse espaço, desse acolhimento, mesmo com a resistência. Mas quem trabalha no serviço público já sabe que há uma resistência. Quem é da assistência social é preparado para fazer esse tipo de abordagem, para cativar, para convencer aquela pessoa, às vezes, a sair daquela situação. Então, tem várias formas, e quem é da assistência social é que tem que cuidar disso, mas precisa, sim, de mais esse estímulo, desse engajamento dos órgãos, porque o negócio está feio e precisa, sim, de mais atenção.